e abrir essa conversa. Uma honra estar aqui com a Martinha, que é a nossa referência da música popular aqui em Brasília, né? Que ela vem para Brasília trazendo essa força, esse legado, essa originalidade, com todo o respeito do lugar que ela vem. E Martinha, eu fico muito arrepiada de lembrar, porque eu começo a lembrar desde sempre que eu comecei a frequentar o Paranoá. E desde sempre eu vi Martinha, desde o maracatu, desde tudo. E hoje estou aqui, nesse espaço, que agora a Martinha está recebendo várias outras pessoas, várias outras trajetórias. A Martinha faz parte da minha vida como artista, então é isso. Recebam esse presente que a gente vai conversar agora. Né? Oi, gente! Eu sou a Martinha do Coco, que moro nesse território chamado Paranoá. Olha, Paranoá é o lugar, mas é o nome também do lago que banha Brasília. Axé, exatamente, é sobre. É um lago, as águas, né, aqui do nosso cerrado, que o nosso cerrado, o nosso bioma é um dos biomas que tem maior concentração e preservação de águas, então aqui a gente está nessa força, né, pensa que é tudo seco. E aí aqui tem o Lago Paranoá. Olha, a minha inspiração vem mesmo do habitat, né, porque eu, nascida em Olinda, cheguei aqui aos 17 anos, vim parar nessa cidade. O que eu tinha mesmo era exatamente, que não era conhecedora, o que eu olhava e falava, nossa, tanto mato, que era uma jovem que veio de uma cidade que não conhecia Brasília, né? Mas não era mato, era cerrado, esse cerrado, que é muito mais forte por dentro do cerrado, né? Porque ele resiste a muitas queimadas, né? Uma terra muito rica. Então, é imensa, né? Diz que ele começa agora centro-oeste e ele vai passando e vai longe, né? Que vai até o sul, ainda não temos muito cerrado. Então, eu fico até assim em honra, né? De vir parar nessa cidade e me reinventei aqui dentro desse cerrado, né? Então, isso me inspira muito, né? Essa nova forma de viver. Então é isso. Além disso, esse cerrado, o segredo dele está embaixo exatamente da terra, onde tem as serrinhas nascentes, onde enche todo esse lago. Verdade. Que a gente estão falando da Serrinha do Paranoá. Sim, né? Que é imenso, né? E além disso, agora tem o Instituto Oca do Sol, né? Sim. Fazendo todo um processo, né? Chamando gente para estar junto, conhecer, né? Conhecer essa história toda dessa água. Olha, eu nasci periferia de Olinda. Periferia de Olinda. É porque quando a gente fala Olinda... Qual bairro lá dentro de Olinda? Qual bairro dentro de Olinda? Olha bem, porque quando a pessoa fala assim, eu sou de Olinda, e você, sua mente vai a Olinda, aquele centro, Olinda centro, não, mas Olinda vem as periferias todas. Então eu sou de um lugar chamado Salgadinho. Salgadinho. Olha, passei a minha infância toda ali. Salgadinho, morando em Salgadinho. Eu morei também lá onde era a antiga favela do Amaro Branco, né? Que aí tá colado no Alto da Sé. Mas dentro dessa época, nessa região, você chegou a ter contato com uma vida mais na roça, mais urbana? Tinha na sua família os hábitos de cultivar, de plantio mesmo dentro de casa? Era no meio urbano? Ou tinha uma área que foi crescida na roça? Conta pra gente. Não. Como que era? Como a gente morava nessa periferia, era um lugar onde as pessoas tinham a sobrevivência mesmo, era só moradia mesmo. Entendeu? Que tinha muito, o espaço que tinha não tinha esgoto, não tinha essa rede de esgoto, então não existia. E uma das coisas que a gente fazia muito era quando a mãe da gente lá levava a gente para passear em outro bairro, onde era mais nobre, onde tinha plantas frutíferas, né? E porque aonde eu morava mesmo não tinha, porque era uma casa colada com a outra, uma casa colada com a outra. Então não tinha esse lugar de terra. Olha, isso é importante que você está trazendo, porque é justamente esse projeto do Estado, né? E essa questão estrutural, né? Sistêmica, onde comunidades, né? O nosso povo, a gente não teve acesso a estar em ambientes, crescer em ambientes
que são nosso por direito, né, só que aí fomos tirados desses lugares e aí para estar ali dentro de bairros, de comunidades onde, né, é só uma sobrevivência e não tem espaço para a vida. Isso mesmo. É isso que você está falando. Então aí a gente tem que sair para os lugares longes e nem todo mundo pode ir, e não é toda mãe que pode ir. Então eu tinha essa diferença dessa mãe que banhava os filhos, ia a pé, ia de um bairro para outro, porque não tinha dinheiro, ela saía com a gente para passear. Minha mãe sempre foi muito assim, dessa cultura, né? De passear, de conhecer. Vem cá que eu vou mostrar para vocês uma coisa nova. Aí levava a gente de um bairro para outro, aí chegava lá, soltava a gente, aí a gente comia pitomba, jambo, pé de jambo. E era muito, muito lindo isso. Então teve esse contato porque tinha um apoio, né? Tinha um incentivo, né? Da sua mãe nessa força, nesse entendimento, né? De que era importante. E aí ao longo da sua vida você foi conhecendo as coisas, como que foi? E aí você sempre foi uma pessoa que foi se conectando com a natureza ou chegou um momento que isso veio mais forte para você? Porque você sempre fala sobre as coisas da natureza nas suas composições. Elementos da natureza. O elemento. Eu sempre Só esse tá rolando ainda aí? Obrigada. Eu, desde pequena, né, eu sempre tive esse contato com o mar, né? O mar, com maré, o mar, né? Porque pra gente, eu lembro muito bem, até a gente chegar na praia, a gente antes passava numa maré. Sabe? Na periferia você primeiro atravessava a maré para depois você chegar na praia. Sim. Então esse contato com água, com essa água, sabe? Então foi muito forte dentro da história da gente, de toda a família, né? Da minha mãe, dos filhos da minha mãe. Então quando a gente voltamos e eu aos 17 anos vim parar nessa cidade aqui, em Brasília, né? Aí foi maior ainda, porque daí era muita luta, né? Porque eu dei de cara com todo o cerrado, quando eu vi esse cerrado e o lago, então já vim trazendo também, e aos poucos também as minhas memórias, só que a diferença de onde eu nasci para a cidade que eu vim morar aos 17 anos, é que onde eu virava eu encontrava pé de frutas, né? Coisas que não tinha em Olinda, porque eu morava exatamente num lugar onde não tinha esse recurso, né? Porque era a história mesmo era moradia. Sim. E aqui no Distrito Federal, principalmente nessa época, mesmo no bairro, né, que não era tão privilegiado, aqui esse cerrado a gente está sempre engolido, né, pela natureza. Claro que hoje em dia é muito diferente, mas a gente ainda tem bastante vegetação, né, assim. E aí tem comunidades, tem bairros aqui que não tem quase nenhuma árvore, né? Mas uma coisa que eu observei, Martinha, é que a gente ainda preserva nas cidades, nas RAs que são chamadas, né, aqui no DF, essa tradição, algumas famílias, principalmente as pessoas mais antigas, de preservar aquele pezinho de planta, né, aquele canteirinho como tem aqui, né, como vocês estão preservando, né, como perguntei para ti, você falou que foi iniciado pela sua mãe, que tem plantas ainda dela ali. Então eu observo que tem ainda essa resistência, né, dentro dos quintais, que na maioria hoje em dia são de cimento. Porque muita gente pergunta assim, porque aqui nesse lugar, nessa casa de cultura, tem um pé de limão e um pé de manga. Porque olha, se contar a história, perguntar ali na esquina, olha qual é a casa que tem mais manga, é exatamente a casa de cultura, porque a gente podamos agora, mas vai reflorescer de novo. Mas é uma história assim, a gente não plantamos nem o limão e nem a mangueira, eles nasceram. E a gente, por questão mesmo de preservar, a gente deixamos, porque o espaço é pequeno, né? Para ter um pé de limão e um pé de... essa mangueira Então, a minha mãe também, muito protetora, assim, de animais, da natureza. Eu lembro exatamente, a minha mãe, nossa, olha, um pé de manga, e todo mundo feliz. E ele foi ficando. Hoje tem história, a mangueira. Já comeu muita manga? Meu bem do céu, aqui. Todo mundo dessa quadra aqui, a quadra 28, exatamente esse endereço. Todo mundo já comeu essa manga aqui. Porque daí entra e pega, eu boto lá fora, assim, embalar, todo mundo come. É sobre isso. Então as pessoas vêm pra cá, elas vêm se alimentar.
de cultura, né? E vem ouvir e sentir o sabor, né? Do que tem aqui de abundância de alimento natural, né? E é sobre isso que a gente conversa, né? Como as coisas se atravessam, se cruzam, que nada é por acaso, que o nosso jeito originário, né? De fazer as coisas é dialogando assim de forma em sintonia, né, Martim? Então eu estou percebendo pela sua fala que é isso. As pessoas vêm pra cá, vêm fazer oficina, vêm ouvir Martinha, vêm ouvir as histórias de Martinha. Vem ouvir também a história dessa casa, né? Porque agora é uma casa de cultura, mas antes era uma casa residencial, né? Então ela tem memórias. Toda a história dessa, todo cantinho tem uma memória. É super. Vem se nutrir de muita coisa, É sobre isso. São essas histórias, né, que a gente quer compartilhar com as pessoas. A gente sabe que tem muita gente que está buscando isso, que está investindo na sua vida de coração aberto, procurando saber, e nada melhor do que ter contato com trajetórias como da nossa mestra aqui no Distrito Federal, aqui no Paranoá, aqui nessa região de preservação de águas, de muita natureza, de muitas frutas, como a Martinha estava relembrando pra gente. Nada melhor do que ter esse contato com pessoas assim, pra gente saber da onde a gente estava vindo, né? Da onde que a gente está ouvindo coisas que nos inspiram e para onde a gente pode ir, né? E chegar em lugares melhores, individualmente quanto coletivamente. O Cocumã, né? Eu sempre andando por aí encontrei uma banda, né? Alguém ali, um casal de professores, que falou assim pra mim: Dona Martinha, formei uma banda de coco, lá em Planaltina. Aí eu disse: Dona Martinha, vai lá visitar a gente. Toda terça-feira a gente ensaia. Aí a terça-feira acontecia uma coisa e eu não ia. Aí eu encontrava a Dona Martinha, foi lindo o ensaio, mas eu ainda amava a senhora na outra terça-feira. Na outra terça-feira eu não fui. Aí, quando ficava nesse contexto, eu mesmo fazer, aí perguntei para eles: Ô, Rafael, mas me diga uma coisa, como é o nome da banda que vocês montaram de coco? Aí ele falou: Dona Martinha, eu montei uma banda chamada Cocumã. Gente, aí que eu digo que mestra também aprende. Eu falei: como assim? O que é Cocumã? Dona Martinha, dentro do Cerrado, eu ando muito dentro do Cerrado, Dona Martinha. E dentro do Cerrado tem um cocum chamado Mã. Cocumã. Nunca vi. Cocumã. Aí o que acontece? Aí eu falei pra ele assim: Cocumã, como é que é esse coco? É um coco, Dona Martinha, pequenininho, você come, depois bate assim. E eu falei: é como se fosse uma macaúba, que aqui é macaúba, sim, mas lá em Pernambuco é macaíba. Que é o mesmo coco. Aí ele disse: eu não sei como é a sua macaíba. Aí eu falei: olha, quando eu era pequena lá, a gente comia muito macaíba, porque senão ele fica com fome mesmo. E só tinha aquele coquinho para se comer. Você comia, batia no chão, quebrava a casca, comia com a faca toda a polpa, depois você quebrava na pedra, tinha uma amêndoa dentro do coquinho. E chama macaíba. Aí eu fiquei com essa história, né? Ele com cocumã e eu com coco macaíba, né? Aí fiquei pensando, aí fiz um samba de coco chamado Cocumã para eles, né? Eu falei: vou fazer aqui um coco e vocês podem cantar aí dei provisão, pode cantar. Aí falei exatamente assim: no cerrado de manhã, fui passear e encontrei Cocumã. No cerrado de manhã,